Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara dos Esportes sobre NBA. Programa de hoje sem a dobradinha live e podcast, hoje vai ser apenas gravado. Falaremos sobre algumas notícias, né, como principalmente a aposentadoria do John Wall, um dos nomes mais marcantes da última década do basquetebol na NBA. Vamos falar sobre algumas outras notícias e passar por uma matéria do Bleacher Report. Eu tava começando aqui a me preparar para gravar. Eu vi essa matéria aqui que eles fizeram propostas de trocas que podem afetar a disputa pelo título da NBA, né? E vamos ser bem sinceros, não tem muita coisa acontecendo nessa altura do ano. Eu já vi a primeira troca aqui porque já tá na tela, mas eu não vi as outras e eu quero reagir em tempo real com vocês aqui no podcast. Um recado importante. Esse é o período mais morto da NBA, agosto. E logo mais vai estar começando a temporada da NFL. Então a gente vai ter que fazer um ajuste aqui na nossa agenda de podcasts. Eu vou seguir nas próximas semanas com apenas um episódio por semana do podcast sobre NBA. Vai ser esse episódio aberto. Eu sei que tem vários de vocês que se tornaram apoiadores, membros do canal, por conta do episódio extra de NBA, só que a verdade é que não tem assunto. Se tiver uma notícia de última hora, uma breaking news, aí vai ter episódio extra nesse dia, né? Mas se não tivesse essa aposentadoria do John Wall hoje, acho que não sei nem o que eu falaria aqui no programa, né? Então, eu sei que existem vocês. Se vocês acharem melhor encerrarem a assinatura e voltarem quando a temporada da NBA começar, não culpo ninguém. Se você quiser continuar, eu pretendo postar vídeos menores no canal no YouTube, né? Para os membros do canal sobre NBA. Se vocês puderem continuar para dar aquele apoio ao podcast como um todo, eu agradeço. Mas aí nas próximas semanas teremos um episódio de NBA por semana, e a tendência não tá 100%, mas tá muito perto de eu definir que a gente vai ter um episódio, vão ser 3 episódios de NFL, principalmente no começo da temporada regular da NFL, que o pessoal tá com um gás maior, né? Então essa é a mudança na programação. Mas vamos passar para as notícias, né? Tivemos algumas menores. Eu acho que eu vou passar pelas menores primeiro, antes de falar sobre o John Wall. Muita gente me pergunta sobre a situação do mercado de free agents restritos, né? Do Josh Giddey, do Kuminga, do Grimes e do Cam Thomas. E parece que o Josh Giddey recebeu uma oferta do Chicago Bulls que o pagaria cerca de $20 milhões por temporada, bem abaixo do valor que a gente esperava que o Josh Giddey assinaria, né? Eu teria chutado um jogador de 30 a 35 milhões por ano, né? E aí fica aí a questão. Josh Giddey vai aceitar essa oferta? Ou ele vai aceitar a qualifying offer de $8 milhões para jogar pelos Bulls nessa temporada por $8 milhões e ser free agent irrestrito na próxima off-season, né? É a decisão que ele vai ter que tomar. Se eu fosse o Josh Giddey, o que eu não sou, eu acho que eu apostaria em mim mesmo. Eu tentaria chegar no mercado, dependendo de quantos anos. Se fosse, sei lá, 3 anos, $60 milhões, talvez eu aceitaria, né? Mas se fosse tipo 4 anos, que aí ia demorar muito pra voltar pro mercado, eu não sei, porque o Josh Giddey ele terminou muito bem a última temporada, né? E o Josh Giddey ele já teve flashes bem importantes no Oklahoma City Thunder. Ele teve toda a questão fora de quadra na última temporada dele no Thunder, que eu acho que atrapalhou o desempenho dele. E com a evolução do Shea e do Jalen Williams, ele acabou ficando meio sem função no Oklahoma City Thunder, né? Então, eu acho que ele ainda tem um mundo que ele se torna um armador all-star. Ele é muito novo ainda, acho que ele tem 22, 23 anos. Deixa eu ver quantos anos o Josh Giddey tem. Mas eu acho que ainda tem um mundo que ele tem muito espaço pra evoluir. Ele tem 22 anos, vai fazer 23 dia 10 de outubro.
Eu acho que ele ainda tem bastante espaço pra evoluir. Eu acho que ele tem uma característica dele que ele é muito especial, que é o passe. Ele tem uma grande visão, ele é alto, então se eu fosse o Josh Giddey, eu acho que eu apostaria em mim mesmo. Tentaria chegar na próxima off-season, mas é um risco muito grande. É um risco muito grande, porque a gente lembra dos caras que apostam neles mesmos e dá certo, e esquece os que dão errado, né? Pode ser o caso do Josh Giddey. Uma mais rápida aqui, o Rick Carlisle, ele acertou uma renovação de contrato com o Indiana Pacers, que eu acho excelente pros Pacers e pro próprio Rick Carlisle, né? Porque o Carlisle, quando ele saiu do Mavericks, parecia que ele não queria voltar, né? Parecia que era meio que fim da linha. Ele chegou a ser até comentarista, se eu não me engano, por um tempo. Tem 65 anos e o Pacers vai para um ano de reconstrução, né? De um ano só, né? Até o Tyrese Haliburton voltar. Então eu acho bom garantir o Rick Carlisle, né? Porque a gente sabe como é que funciona, né? Se ele vai ter um ano muito ruim essa temporada, aí o Haliburton demora, o time demora a se reencontrar, a saída do Miles Turner e tal, e aí quando vê o cara tá pressionado e perde o emprego. Então acho que essa extensão eu acho que ajuda a dar um pouco mais de segurança pro Pacers e pro Rick Carlisle. Vamos falar sobre o John Wall agora. Antes, lembrar pro pessoal se inscrever, deixar like, deixar comentário, aquela coisa toda. Você que tá no YouTube, você que tá no Spotify, deixa 5 estrelas na avaliação. É muito importante, a gente tá quase lá em 1000 avaliações. Então, dá aquela moral, deixa 5 estrelas, é importante pro programa. Indica pros amigos fãs de NBA, fãs de NFL. Vai ter a cobertura especial do jogo da NFL em São Paulo. Eu estarei presente, credenciado, comprei até um daqueles estabilizadores, né? Tá desligado aqui agora, né? Mas aquele que você vira aqui assim e ele ajusta, né? Então pretendo fazer alguns conteúdos de lá, então dá aquela moral, se inscreve, deixa like, segue no Spotify, segue seja qual for o aplicativo de podcast que você usa. Vamos falar sobre o John Wall. O John Wall é curioso, porque assim, primeiro que ele é um cara que a grande reação, eu diria, quando veio a notícia nessa terça-feira da aposentadoria do John Wall, né? Ele anunciou. Acho que a grande reação foi, pô, ele já não estava aposentado? Ele foi meio que aposentado, né? Pela NBA. E ele é muito novo ainda, né? O John Wall, ele vai fazer 35 anos agora dia 6 de setembro. Então ele é um cara que teve muitos problemas de lesão. E o último jogo dele na NBA foi no dia 13 de janeiro de 2023 pelos Clippers. Então ele é um cara aí que já tava há bem mais de 2 anos sem jogar. Então vem um anúncio oficial, né? Confirma. Porque volta e meia saiu alguma coisa que o John Wall queria voltar e tal. Agora ele fecha a porta, fim da carreira. E ele é um cara que eu sinto que de um ano pra cá, eu acho que com o distanciamento da época dele como jogador, porque o jogador, assim, o cara que não é uma dos, sei lá, 5, 10 melhores jogadores da NBA, eu acho que ele passa por um período de declínio, que é natural para todos os jogadores, e aí ele meio que fica esquecido, e fica com uma impressão negativa ali dos últimos anos dele, né? E aí passa um tempo depois dele jogar, um tempo dele sem jogar, as pessoas começam a lembrar dos bons momentos, né? Começam a lembrar das highlights, porque o cérebro humano é assim, né? Você lembra mais, a tendência é você lembrar mais das coisas boas do que das coisas ruins, né? Por isso que muita gente acha que tudo no passado era bom e agora tá tudo ruim, né? Mas aí começou a rolar muito highlight do John Wall, esse tipo de coisa, John Wall era um problema e tal, não sei o que. Engraçado que já vinha acontecendo esse processo mesmo antes dessa aposentadoria dele, né, nessa terça-feira. O John Wall, ele é um daqueles jogadores que se tornou famoso antes mesmo de chegar na NBA e antes mesmo de chegar no basquete universitário. Ele jogou na Universidade de Kentucky, né, universidade muito famosa. Eu lembro porque foi polêmica, porque ele é da Carolina do Norte, né, e a Carolina do Norte tem North Carolina, obviamente, né, onde jogou Michael Jordan, e tem a Universidade de Duke
também, né? Do Kyrie, do Tatum, do Zion e tal. E ele era meio Zion antes do Zion. Um jogador completamente diferente, né, obviamente, é um armador. Mas ele é um cara que ele ficou famoso por conta das highlights dele no colégio, né? Muitas dunks, muito elétrico. Cara que tem uma impulsão absurda e tal, assim como o Zion era. Só que o John Wall, isso tudo aconteceu 10 anos antes do Zion, né? Ele jogou em Kentucky em 2010, né? Então ele jogou no colégio ali em 2007, 2008, 2009. Já existia, obviamente, redes sociais e tal, mas não era tudo tão simples como é hoje em dia, né? Então ele era um pouco mais difícil se tornar famoso como ele se tornou, né? E ele teve a carreira dele em Kentucky, jogou uma temporada em Kentucky, ele vai pro draft em 2010, draft fraco, inclusive, né? O melhor jogador desse draft é o Paul George, né? Inclusive, né? O Paul George, que saiu um pouco mais tarde até, mas ele era indiscutivelmente a primeira escolha, né, daquele draft, e ele vai pro Washington Wizards. Ele foi segundo pra calouro do ano, aí ele começa ali aos poucos e tal, e aí o Bradley Beal chega no draft de 2012, se eu não me... Eu fiz uma pesquisa pra falar aqui sobre o John Wall, eu acabei esquecendo esse detalhe importante. Bradley Beal é draftado em 2012, e aí em 2014 o Washington Wizards vai aos playoffs pela primeira vez nessa era John Wall e Bradley Beal, né? O time tinha, por boa parte desse tempo, também tinha o Nenê, também um brasileiro, Nenê Hilário. Eles vencem a primeira rodada dos playoffs contra o cadáver daquele time dos Bulls, o Derrick Rose. Derrick Rose tava machucado, o Jimmy Butler tava no início de virar o Jimmy Butler, né? Tanto que depois, nos anos seguintes, ia começar a meio que ele e o Derrick Rose baterem cabeça ali de quem que era a estrela. E aí eles perdem pro Indiana Pacers na semifinal de conferência, né? Pacers do Paul George, né? Do Roy Hibbert e tal. 2015, eles varrem o Toronto Raptors na primeira rodada dos playoffs e perdem para aquele Atlanta Hawks do Jeff Teague, Dennis Schroeder, Al Horford, do Paul Millsap, do Kyle Korver, aquele time de 60 vitórias que depois perderia pro Cleveland Cavaliers do LeBron na final de conferência. E o John Wall se machuca nessa série, sofre uma lesão no punho. Ele depois tem um ano que ele, acho que ele opera os dois joelhos ao mesmo tempo, né? Um negócio bizarro, ele teve muitos problemas físicos. 2016, o time vence 41 jogos, que na maioria dos anos no leste é suficiente para ir aos playoffs, não foi nesse ano. O time teve essa campanha um pouco pior do que eles vinham tendo, porque o Bradley Beal perdeu boa parte daquela temporada por lesão. Eles acabaram ficando de fora dos playoffs. Em 2017 eles voltam a jogar bem, vencem 49 jogos, se vingam do Atlanta Hawks, vencem os Hawks em 6 jogos e perdem na semifinal de conferência para aqueles Celtics do Isaiah Thomas, do Tatum calouro, do Jaylen Brown supernovo. E é uma série muito disputada, é uma série que eles perdem 7 e tem uma rivalidadezinha ali entre Celtics e Washington Wizards e tal, né? E tem uma entrevista do John Wall depois disso, né? Que ele fala que se eles tivessem passado pelos Celtics... Na verdade foi Celtics em 6. Se eles tivessem passado pelos Celtics, eles teriam destruído o Cleveland Cavaliers do LeBron, né? E aí, no ano seguinte eles perdem pro Toronto Raptors em 6, na primeira rodada dos playoffs. Mas nessa altura o John Wall já tava todo fodido, já tava sem joelho e tal. Mas é curioso que eles vencem múltiplas séries de playoffs, mas não chegam em nenhuma final de conferência. E eles são contemporâneos aqui ao LeBron, mas eles nunca enfrentam o Cavaliers do LeBron, né? Então, não só eles não chegaram na final de conferência, mas eles também não tiveram ali o Cleveland Cavaliers, né? Então, que era o time dominante, né, na conferência, né? É muito fácil falar, não, a gente teria acabado com o Cleveland Cavaliers do LeBron, né? É fácil falar, né? Mas fazer é outro ponto. 2019, ele perde a temporada inteira por lesão. 2020, ocorre um salary dump, né, do Washington Wizards, que é aquela troca que você faz para se desfazer do contrato do cara. Ele vai pro Houston Rockets. 21, 22 ele não joga por lesão.
22, 23... Não joga... Ele se machuca, mas ele fica sem time, né? Então ele tava se recuperando, mas também não tinha time. E aí, 22, 23, ele joga pelos Clippers. Teve o quê? 11 pontos por jogo. 5 assistências e arremesso no ponto de 3. 30% de 3, 40% de arremesso de quadra. Só começou 3 jogos jogando, jogou 34 partidas no total. E aí a última partida dele no dia 13 de janeiro de 2023. Eu mandei mensagem para vários amigos meus. Eu copiei, colei e caminhei para um monte de gente que eu sei que gosta de basquete, né? Mandei aqui pros Splash Brothers, pro Ricardo, pro Matheus do NBA do Povo, pro William do Cuscous, pra Ana Carolina Brasil, pro Vitor Camargo, pro Vitor Buratini. Alguns não me responderam até o momento. Rodrigo Moisés também. Alguns não me responderam. A Ana, o Vitor e o outro Vitor Buratini não responderam. Rodrigo disse não, William disse não, Ricardo do Jumper disse não, Guilherme disse não. O Léo, eu conheço o Léo, eu acho que ele diria não, porque ele já tinha feito um comentário sobre o John Wall mais cedo que me faz crer que ele não acha que é Hall da Fama. E eu acho que não mesmo, né? É a minha opinião. Até eu fiz uma enquete no Twitter, 90% diz não. Porque assim, eu acho que o Hall da Fama do basquete, eu acho que é uma vergonha. Porque todo mundo entra. A barra para entrar no Hall da Fama do basquete é muito menor do que a do Hall da Fama do futebol americano, por exemplo. É difícil. Você precisa ser discutivelmente um dos, sei lá, 3, 4, 5 melhores jogadores da sua posição por um tempo significativo. E o John Wall nunca foi um dos 3, 4, 5 melhores jogadores da NBA, né? E nenhum dos 3, 4, 5 melhores armadores, pra ser bem sincero. 5 talvez não, mas nunca foi top 3, porque ele era contemporâneo ao Chris Paul, ao Stephen Curry, pegou um finalzinho ali do Steve Nash e tal. Então ele nunca de fato, sabe quem é o terceiro melhor armador da NBA? O John Wall. Nunca teve isso de fato, né? Então não acho que ele vai entrar no Hall da Fama. Um excelente jogador enquanto esteve saudável. Infelizmente a carreira foi encurtada por lesões. E é o que é. Esse é o obituário da carreira do John Wall, né? Vamos falar sobre as trocas aqui. Eu já gostei porque tem uma que eu sei que eu vou gostar, que é do Lauri Markkanen indo pro Detroit Pistons, né? Que é um artigo escrito pelo Greg Swartz do Bleacher Report com sugestões de trocas, né? Off-season da NBA é isso, né? Ele colocou o Lauri Markkanen indo pro Detroit Pistons pelo Ron Holland, Tobias Harris, Marcus Sasser e 2 escolhas de primeira rodada, né? 26 e 28. Eu faço essa escolha, eu faço essa troca. Se eu sou o Pistons. É difícil, por mais que o Ron Holland e o Ausar Thompson evoluam arremessando de 3, que é improvável, ainda assim eu acho que são 2 caras que é meio um ou o outro. Então faz sentido trocar um dos dois, e nesse momento o Ausar Thompson é mais jogador que o Ron Holland, né? E Tobias Harris, eu acho até que ele fez uma boa temporada no passado, foi muito mal nos playoffs, mas eu faria essa troca. Eu iria lá, iria buscar o Lauri Markkanen em Salt Lake City, porque eu acho que o Pistons tá nessa hora. Tá nessa hora de colocar um cara ali que já foi All-Star, eu acho que ele traz espaçamento de quadra que o time precisa, eu acho que ele seria um excelente encaixe com os pivôs da equipe, eu acho que ele abriria espaço pro Alsa, eu gosto muito, faria. E pro Utah Jazz, né, você tem o Ron Holland, que é um cara promissor. Marcus Sasser ali é pra bater contrato e tal, mas eu gosto do Marcus Sasser. E 2 escolhas de primeira rodada. Eu acho que se você fosse o Utah Jazz, você ia querer empurrar um pouco mais pra frente, né? Porque o Pistons é o Pistons, né? Pode sair dos trilhos bem rápido. Mas eu faria essa troca se eu fosse o Pistons. E eu acho que eu faria também se eu fosse o Utah Jazz. O Lauri Markkanen, sem muito alarde, ele não fez uma grande temporada. Mas eu acho que tá num marasmo já tão grande de tanking o Utah Jazz há tanto tempo que eu não o culpo. A próxima aqui é aquele justifica, né? Os 2 lados e tal. Eu achei que eram várias, né? Mas na verdade é uma só, né? Acho que é uma série aqui que ele tá fazendo, só que eu não tô
encontrando as outras aqui, né? Mas enfim, eu faria essa troca e gostaria que o meu time, o Detroit Pistons, fizesse. Pessoal, podcast mais curto, porque como eu te falei, né? Aqui as stats do John Wall pra quem tá assistindo. Como eu falei pra vocês, não tem muita coisa acontecendo. O podcast sobre NBA volta semana que vem. Um grande abraço a todos. Tchau.